Então, são mais de 100 moedas aqui, frente ao dólar. Tá? Então, a gente vai desde o Bitcoin, que foi a única, junto com a moeda de Israel, as duas únicas moedas que se valorizaram frente ao dólar nos últimos 10 anos, e aí você tem uma lista descendente, ou seja, do menos pior até o pior. Entre as piores moedas do mundo, em relação ao dólar, que mais perderam valor frente ao dólar, obviamente a gente tem o bolívar venezuelano, não seria diferente, tem o pound sudanês, o pound da Síria, tem o peso argentino e tem a lira turca aqui. O Brasil, ele está aqui embaixo, ele está entre os piores também, obviamente. O Brasil, o real, perdeu nos últimos 10 anos, eu não estou falando de 25, não estou falando de 50 anos, estou falando em 10 anos, 62% do seu poder de compra frente ao dólar. Isso quer dizer que o brasileiro ficou 60% mais pobre em dólar, 60% mais pobre internacionalmente. Tá? Então, esse já fala um pouco da força da pujança do dólar nos últimos 10 anos, frente a diversas outras economias do mundo. Tem aqui o dólar canadense, a libra, o euro, o franco suíço e por aí vai. Em maior ou menor medida, o que essa tabela mostra é que muitas moedas se desvalorizaram frente ao dólar, e por isso é importante a gente ter dólar. William, mas isso foi o passado, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Com certeza, perfeito. Agora, quando a gente olha um pouco para a história, e a história ela não... Vocês estão vendo a minha tela, né, gente? Tá, beleza. Só para confirmar. A história ela não se repete, mas eventualmente ela rima, né? Já tem aquela frase famosa. Quando a gente olha a história e um pouco de fundamento econômico, tá? A gente tem esse gráfico, que você tem uma barra verde e amarela e uma barra azul e vermelha. A barra verde e amarela é a inflação brasileira e a barra azul e vermelha é a inflação americana. O que esse gráfico está mostrando é que é o seguinte: a gente consistentemente ganha dos Estados Unidos em termos de inflação. A nossa inflação ela é maior do que a dos Estados Unidos entre ano e sai ano. Tá? Ano passado foi diferente, é verdade. 2022 foi bem atípico mesmo. Esse é mais um fator que mostrou que 2022 foi atípico, onde a inflação americana foi maior do que a brasileira. Mas, em geral, a inflação brasileira ela é maior do que a inflação americana. E o que isso quer dizer? Uma forma de entender a inflação de uma forma simples e fácil é pensar a inflação como se fosse uma ferrugem. Né? A ferrugem ela corrói o metal, ela destrói o metal. Né? Se você pegar uma bicicleta e botar na beira da praia e deixar ela lá, vai corroer, vai destruir a bicicleta, a maresia, a ferrugem vai acabar destruindo a bicicleta. Da mesma forma que quando você coloca a moeda dentro de um ambiente inflacionário, ela destrói a moeda. Por isso que o peso argentino foi destruído, o bolívar venezuelano foi destruído. Você tem que você tem que criar uma nova moeda. Essa aqui é a verdade. Tem que resetar e começar do zero. Da mesma forma que a gente fez isso muito na década de 80. Né? Eu vivi um pouco da década de 80, e eu estudei, obviamente, a década de 80 na Faculdade de Economia, sobre as nossas aventuras em termos de política econômica, e o que a gente mais fez foi criar uma moeda, lança essa moeda, vem a inflação acaba com a moeda. Cruzado, puta, não deu, vamos cruzado novo, então. Criou o cruzado novo, veio a inflação, buf, destruiu a moeda. Vamos voltar para o cruzeiro, e aí cruzeiro real, aí finalmente a gente chega no real, mas a gente passou por vários experimentos, e o que acontecia sempre? A gente lançava uma moeda, a inflação ela acabava com a moeda. Por isso que controlar a inflação é tão importante, por isso que a independência do Banco Central é importante, por isso que o trabalho de um banqueiro central tem que subir juros quando tem que subir para controlar a inflação, para proteger a moeda, porque a moeda é algo muito sério para uma economia. E o que a gente viu nos últimos anos foi que a inflação brasileira ela foi consistentemente maior do que a inflação americana e consistentemente o real foi perdendo poder de compra frente ao dólar. Se a gente botasse aqui nesse gráfico, ao invés de uma barra azul e vermelha, colocasse uma barra azul claro e branco, como representando a Argentina, vocês vão ver que as barras azul claro e branco iam bater com folga na inflação brasileira. Diga-se passagem, a inflação argentina, agora nos últimos 12 meses, alcançou 90%. Né? Então, a inflação argentina é muito pior do que a inflação brasileira. Isso quer dizer o quê? Que o peso argentino perdeu o poder de compra frente ao real. Simples assim. E enquanto a inflação argentina for maior do que a inflação brasileira, vai perder poder de compra. Ponto. Não existe mágica. E da mesma forma no Brasil. Então, assim, muita gente fala, não sei para onde que vai o dólar, aquela coisa toda. Olha, quando a gente olha o histórico desde a formação do Plano Real, o que eu vejo é esse gráfico, onde a gente tem uma inflação maior que vai destruindo a nossa moeda, vai corroendo o poder de compra da nossa moeda, e o que eu vi foi o câmbio sair de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, bateu 6 e voltou um pouco. Eventualmente, no curto prazo, você tem essas oscilações,
Aí, mas quando a gente olha num horizonte mais consistente, e quando a gente pensa em investimentos, a gente tem que pensar não em 12 meses, mas em 36, 48 e pensar mais médio prazo, a gente vê que o que a gente viu foi o dólar ganhar valor frente ao real, o real perder valor frente ao dólar de forma relativamente consistente. Tá? Então, sobre dólar especificamente, o que eu iria falar é isso. Tá? E aí, de novo, gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, por favor, tá? O objetivo aqui não é eu só ficar falando, eu vou falando coisas, mas se vocês quiserem, não, peraí, William, não entendi, eu, peraí, e não sei o que, e não sei o que, vamos lá, vamos conversar. E aí, tem uma outra coisa, que o Fernando fez a provocação, né, e para a gente voltar um pouco e entender o que acontece e até pensar em termos de perspectiva, né, 2022 foi um ano atípico, né? Ele foi diferente, realmente. E como é que a gente vê que ele foi diferente? Tá? Através de um gráfico, né, de uma distribuição normal ou de curva de Gauss, para quem gosta de estatística, ou se você detesta estatística, nem lembra de curva de Gauss, que já chega até a dar arrepio, né? O cara que estudou isso na vida, que esquecer, e eu vim falar aqui de novo. Mas esse gráfico nada mais ele nos diz o seguinte, olha, essa é a distribuição de retornos do S&P 500 e essa é a distribuição de retornos do investimento em bonds, investimento em renda fixa nos Estados Unidos, tá? Normalmente, o investimento em ações nos Estados Unidos, você vê que ele fica concentrado aqui, vamos dizer que entre essas 4 barras, aqui é onde mais acontece, né? Tem vários anos que a gente ficou por aqui. Esse ficar por aqui é menos 10 até mais 30. Então, em geral, o S&P, né, a Bolsa Americana, ele fica nesse range, entre menos 10 e mais 30. É renda variável, a gente sabe, varia, oscila, é risco e tudo mais. Em geral, foi isso. 2022 foi um pouco pior. Então, já começa a ficar dentro de um gráfico de distribuição normal, ele foi menos normal, né, digamos assim. Ele ficou, a queda em 2022 foi um pouco maior do que o normal, tá? Quando a gente vai para renda fixa, você vê que a distribuição de retornos de bonds, você comprar um título de renda fixa nos Estados Unidos, normalmente, ele rendeu algo em torno de 0 até 10% no ano. Né? Esses 3 barras aqui, 0 a 10. Tá? Normalmente foi isso que rendeu você investir em renda fixa nos Estados Unidos. Em 2022, você teve o pior ano da história, tá, dos Estados Unidos. Foi um ano muito ruim em termos de retorno para o mercado de bonds, para o mercado de renda fixa. Foi, de novo, repetindo, o pior ano da história, né, de investimentos em renda fixa. Por isso que se você for na nossa plataforma lá e procurar fundos de investimento em renda fixa, olhar o histórico, você fica até, opa, peraí, não vou botar meu dinheiro nesse negócio aí, que pelo amor de Deus, porque realmente foi um ano muito ruim. Eu tive recentemente numa visita aqui a Pinco, que é uma das grandes, uma das maiores gestoras de renda fixa do mundo, né? E são conhecidos por serem muito bons, enfim, entregar bons retornos a médio e longo prazo e tudo mais. E você pega lá o retorno, sei lá, de alguns fundos deles ano passado foi, vai lá, -8, -10, -12, em renda fixa, você toma um susto, né? Porque o mercado foi -15, né? Eles ainda assim bateram o mercado, mas o mercado realmente assustou. E aí tem uma característica do mercado de renda fixa americano, que é um mercado de pré-fixado, né? E até porque, né, vale até um parênteses, né? Pô, mas só tem pré-fixado aí, né? Que coisa ruim, né? Coisa chata. Aqui no Brasil tem pós-fixado, tem NTN+, não sei o quê. Vamos lá. Por quê? Uma economia mais estabilizada, que sofre menos solavancos, menos indexada, que é o caso da economia americana, a economia brasileira é muito indexada, né? Você tem uma inflação um ano, ela reajusta o aluguel do outro ano, ela reajusta não sei o quê, e essa inflação ela demora para sair do sistema, porque ela fica retroalimentando, ela fica ali porque você tem diversas tarifas e coisas que são reajustadas pela inflação na economia. Nos Estados Unidos não tem, a inflação de um ano não necessariamente reajusta de inflação do outro ano, é tudo renegociação. Os aluguéis aqui, por exemplo, em Miami subiram muito mais do que a inflação. Você tem muita demanda aqui. Em Detroit é o contrário, você teve inflação nos Estados Unidos inteiro e o cara não consegue reajustar o aluguel porque ninguém quer mais morar em Detroit. Um exemplo, tá? Tem muita gente saindo de lá e por aí vai. E por que eu estou falando isso? Numa economia mais estabilizada, normalmente, né, assim na Inglaterra, eu morei lá, assim em outros lugares, você emite uma dívida já sabendo quanto que você vai ter que pagar por essa dívida. E aí você planeja isso em 5, 10, 20 anos, num fluxo de caixa. Você joga no Excel, puxa a célula e deu. Né? Você não fica à mercê da taxa de juros.
Porque o problema de um pós-fixado para uma empresa que emite dívida é, bom, eu emiti, hoje está 10, amanhã está 25, puta, como é que eu vou pagar esse negócio? Fica impagável, né? Porque a taxa de juros subiu tanto e essa minha dívida é pós-fixada e eu não consigo mais pagar. E eu tenho que parar o projeto, tenho que parar a ponte no meio, né? Tem que parar o porto, não consegue acabar um porto, entendeu? Então, assim, numa economia mais estabilizada, você tem títulos que normalmente os títulos são pré-fixados. Então, você pré-fixa essa dívida e a empresa consegue fazer o seu planejamento, consegue fazer o seu fluxo de caixa e aí tocar a vida, né? Então, por isso, essa é uma característica do mercado americano de renda fixa. Grande parte dos títulos são pré-fixados e não são atrelados à inflação. Você tem uma economia muito menos indexada, tá? Então, esse fato de você ter muito pré-fixado faz com que você tenha um negócio chamado marcação a mercado, que depois o pessoal da JB3 pode explicar até no detalhe para vocês passo a passo, mas essencialmente quem já investiu num pré-fixado no Brasil sabe o que eu estou falando, e agora com a mudança de lei no Brasil também você teve cada vez mais marcação a mercado em alguns títulos de renda fixa também no Brasil, tá? E aqui nos Estados Unidos eles são marcados a mercado também. Beleza, Vinícius, você está me dizendo que foi muito ruim investir nos Estados Unidos, você que está falando que é para investir nos Estados Unidos, é isso mesmo? Calma, eu como economista sou um péssimo vendedor, tá? Então eu não sou o cara da venda aqui para vocês, mas o que eu acho interessante chamar a atenção é que sempre naquele clichê de crise é oportunidade, né? A verdade é que esse ano atípico de 2022 ele gerou uma oportunidade, tá? E aí eu vou de novo pular aqui entre os vários gráficos que eu tenho aqui para falar um pouco dessa história da renda fixa, né? Por que é uma oportunidade? Porque ao final de 2021, os yields, né, as taxas que você tinha em alguns títulos de dívida, seja do governo americano, seja de dívida da JP Morgan, ou quem quer que seja, eles eram muito baixos, essa barra vermelha aqui, tá? E você vê como, ao final de 2022, você teve um salto nos yields, né? Então, hoje, o que isso quer dizer? Quer dizer que, não sei se já ouviram falar, e aí me ajudem, né? Vocês já ouviram falar essa história? Não, investir em renda fixa não vale a pena nos Estados Unidos. Né? Investir em renda fixa nos Estados Unidos é muito ruim, não vale a pena. Vocês já ouviram falar isso? Alguém já ouviu falar? Não, pô, não paga nada investir em renda fixa lá fora. O cara comparava, né? Aqueles 10, 12, 15% que tinha no Brasil com 1%, né? Que eu pagava um título de dívida do governo americano. E de fato era, né? Assim, não fazia muito sentido investir em renda fixa nos Estados Unidos quando você ganhava 0 ponto alguma coisa, 1%, é muito pequeno, né? Muito baixo. Mas isso mudou, tá? Essa que foi a verdade. E esse cenário de inflação alta e tudo mais que a gente viu pós-pandemia gerou o que a gente está vendo agora, de yields muito mais elevados, tá? Na renda fixa americana. Foi por isso até que eu escrevi um artigo que acabou sendo publicado no Brasil Journal essa semana, foi bem legal. Deixa eu ver se eu acho aqui, que é fazendo uma provocação aí com a ideia do Estados Unidos, o país da renda fixa. Deixa eu botar aqui. Porque exatamente foi isso que a gente tem visto. A gente tem visto um aumento muito grande, uma procura muito grande de investidores. E aí não é só brasileiros, tá, gente? É do mundo inteiro procurando investir em renda fixa aqui nos Estados Unidos, né? E nesse artigo fala alguns dados. Vocês estão vendo a apresentação ainda, vocês não estão vendo o artigo, né? O artigo já. O artigo, então tá, que bom, beleza. Não, é isso aqui, os Estados Unidos, o país da renda fixa. Aí eu falo um pouco aqui exatamente disso, dos influxos que a gente viu aqui, 10,5 bilhões de dólares em 40 dias para ETFs de renda fixa. Enfim, alguns, eu falei um pouco aqui dos influxos, falei um pouco da lógica, falei um pouco, enfim, foi bem legal um artigo que eu escrevi, que o Geraldo Samora do Brasil Journal publicou, para fazer essa provocação, né? Estados Unidos, o país da renda fixa, né? Será, né? A gente estava acostumado a ver que não, investir em renda fixa nos Estados Unidos não era uma boa. Então, fazer um pouco dessa provocação, eu vou até deixar, para quem quiser, deixar no chat ali depois, tá? Já teve gente perguntando, tá ali, então, explicando um pouco. Bom, e aí, porque yields mais elevados. Uma outra forma de ver isso é através desse gráfico um pouquinho mais complexo, né? Tem um monte de coisa, um monte de informação, que eu não sei o que é. Mas a forma de ver esse gráfico é relativamente simples. Você tem essas barras lilás aqui, tá? Tem várias barras lilás. Essas barras lilás representam a média de 10 anos, tá? E esse losango azul representam a realidade hoje, aonde que estamos hoje, tá?
E essa barra, cada barra representa aonde esse negócio esteve em 10 anos. Então, esteve lá embaixo e esteve lá em cima, esteve lá embaixo e esteve lá em cima, e por aí vai. Na média, teve aqui e hoje está aqui. O que esse gráfico nos mostra é que os losangos todos estão acima dessas barras lilás aqui, né? Ou seja, e o que são esses losangos? Os yields médios de diferentes tipos de dívida aqui que tem nos Estados Unidos. Você tem os mortgage-backed securities, asset-backed securities, emerging market corporate, euro high yield, US high yield, enfim, não precisa se preocupar tanto em saber o nome de cada um, a especificidade de cada um. Mas o fato é que, em geral, a gente tem yields que são muito maiores do que a gente via na média dos últimos 10 anos, bem maiores. Tá? E por isso, a gente bate muito hoje na tecla na Avenue de aproveitar esse momento de renda fixa aqui nos Estados Unidos. Ah, não, William, mas eu quero investir em Google, eu quero investir em Tesla, eu quero investir em Nikola, eu quero investir em Lucid, empresas de tecnologia de carros elétricos, enfim, não tem problema. Eu acho que se você perguntar o que parece fazer mais sentido hoje para a gente, é você aproveitar esse momento para travar uma taxa, como a gente fala, né? Ou seja, hoje se você compra um título de dívida do governo americano, você empresta dinheiro para o governo americano, tá? Então você está tomando o risco do governo americano, não é o risco das americanas, tá? Não confundam, por favor. Não é o risco da Portocred, que enfim sofreu aí teve alguns problemas de crédito no Brasil, é normal, acontece, tá, gente? Tem problemas de crédito. Você não está emprestando nem para Vale, você está para Vale ou para Suzano, você está emprestando para o governo americano. Se você empresta hoje dinheiro para o governo americano, ele te remunera a mais ou menos uns 4,5, 4,3, depende qual que é o vencimento ali do título, qual que é o título especificamente. Ele te remunera mais de 4%. Então é como se você ganhasse dólar mais 4. Dólar mais 4,5, vai. Dólar mais 4,5 ao longo aí de um ano. Tá? Hoje a gente tem na nossa plataforma, por exemplo, um CD que é como se fosse um CDB do Banco Itaú, e aí é o risco Itaú, obviamente, não é risco do governo americano, é o Banco Itaú, que paga 5,4. Então, é como você ganhasse dólar mais 5,4. Da mesma forma que você tem lá IPCA mais 5, você tem dólar mais 5,4. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque assim, faz tempo que a gente não vê esse tipo de taxa. Normalmente, conforme eu falei, as médias eram bem menores e normalmente esse CD do Itaú ele não pagaria 5,4, ele pagaria 3,5, vai. Pode parecer pouco, mas esses 2% de forma composta, né, de diferença, acabam fazendo sim uma diferença importante. E lembrando também que você está comprado aí em dólar, né, então você tem o vetor favorável, por exemplo, você comprou um bom do título do governo americano, você travou 4,5 de taxa, se o dólar se valorizar, você tem o dólar ali. E eventualmente ainda uma coisa que a gente não falou aqui ainda, mas eu falei que 2022 foi um ano ruim, né, para o mercado de bonds, né? Lembra que eu falei que na média o retorno do mercado de bonds fica entre 0 a 10%. Se a gente voltar à normalidade, tá? E as taxas de juros nos Estados Unidos começarem a ceder em algum momento, não estou falando que agora logo, mas em algum momento começarem a ceder, pensando em 12 meses pelo menos à frente, a gente pode ter um impacto positivo nesses bonds que você investiu e você também ganhar com a chamada marcação ao mercado. Da mesma forma que muita gente perdeu na marcação ao mercado no ano passado, você pode ganhar nesse ano. Então, você tem 3 vetores ali favoráveis, uma taxa gorda, o dólar e, eventualmente, uma marcação ao mercado favorável. Tá? E aí eu deixo aberto de novo, para perguntas, mas eu tenho mais coisas, posso falar de ações agora também, se vocês acharem, mas se a gente quiser, pode ficar em renda fixa também. Enquanto eu molho a garganta aqui com o meu chimarrão, que resfriou. Ô, Jorge. Beleza? Bom, não tendo perguntas, eu vou continuando aqui, gente. Eu vou tocando. Uma outra coisa que eu chamei a atenção, né, de 2022 ser um ano atípico, tá? E por que foi um ano atípico? Foi porque, diferentemente, né, de outros anos, a gente viu a economia desacelerar aqui nos Estados Unidos, ela está desacelerando ainda, um uso de política monetária anticíclica, né? O normal seria isso. Ou seja, se a economia desacelera, o governo vai lá e baixa juros. O governo baixa juros, joga dinheiro na economia para incentivar a economia a sair da crise. O que aconteceu em 2022? A gente tinha uma economia em desaceleração e o governo usando política monetária
cíclica, ou seja, aumenta juros. Ah, mas a economia está desacelerando. Não tem problema, aumenta juros. Ah, a economia segue desacelerando, aumenta juros e por aí vai. E a gente seguiu aumentando juros e aí por isso que se fala muito em recessão nos Estados Unidos. Talvez vocês tenham ouvido falar e talvez você tenha receio de investir nos Estados Unidos por conta de uma recessão. Tá? Deixa eu pular isso aqui. A gente começou essa matéria do início do ano. Economistas colocam 70% de chance de recessão em 2023 nos Estados Unidos. Um outro gráfico que mostra a mesma coisa. Probabilidade de recessão nos próximos 12 meses, muito alta. Faz tempo que a gente não via tanta gente falando que vai ter recessão nos Estados Unidos. Parece que todo mundo sabe que vai ter recessão. É a recessão mais antecipada da história, né? E a verdade é que a gente não sabe se tem recessão. E eu acredito que particularmente pode sim ter recessão, tá? Sendo bem honesto com vocês. De novo, eu falei que eu não sou um cara bom não sou um vendedor aqui, mas é passar cenário, passar perspectiva e como é que você pode se alocar e se posicionar mesmo em cenários que sejam adversos. Acho que esse é o ponto. Se a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos, o melhor lugar para você investir não vai ser na Colômbia, né? Não vai ser no México. Não, eu quero fugir, né, de investir nos Estados Unidos. E da mesma forma não é necessariamente no Brasil. Se você tiver uma recessão nos Estados Unidos, não necessariamente o melhor lugar para você estar é no Brasil. Tá? E até porque se a gente pensar em crises extremas, 2008 foi assim, 2020 foi assim. O que aconteceu? Crise no mundo, recessão, desemprego em massa, tudo mais. Dólar salta, o mundo faz o chamado flight to quality, sai do México, sai da Turquia, sai do Brasil e vem para os Estados Unidos. Dólar se valoriza e todo mundo compra treasury, né? Que é para passar na crise depois, vai ver se vai comprar ação, depois vai ver se vai investir na Colômbia, no Chile ou no Brasil, mas enquanto estamos em crise, o que acontece normalmente é isso, tá? Então, tá, e aí, assim, até para falar William, desse cenário... só aproveitando Desculpa, esse gancho aí, claro. o que tu enxerga ali sobre a possibilidade ali da renda fixa americana, ela tem um momento melhor, né? Um momento positivo para a renda fixa americana vinha antes do movimento nas ações, né? Porque, muito por causa desse cenário recessivo que a subida do juro lá pode causar. E então, assim, talvez alocar no primeiro momento na renda fixa americana. Lógico que, dependendo do perfil, alguma exposição em ações sempre é bem-vindo, né? Mas como que, assim, tu enxerga essa dinâmica, né, de fim de ciclo de juro com possibilidade de recessão e qual seria um ideal, assim, de alocação nesse momento? Perfeito, Henrique. E é por isso mesmo que a gente está falando em bonds, e por isso mesmo que eu acho mais óbvio, tá? Ainda que não existe obviedade no mercado financeiro, né? Mas parece mais sensato, eu diria. E nesse artigo eu até falo um pouco disso, né? De muita gente falando do trade do ano, enfim, renda fixa, renda fixa, renda fixa. Por quê? Porque você pega essas taxas gordas que eu falei, essas taxas que você não via há muito tempo, né? Um título de dívida do governo americano pagava 0,5% ao ano, está pagando 4,5%, né? Você não via isso há muito tempo. Botando em contexto, deixa eu pular antes de vir para esse gráfico. Tem um gráfico lá no início que mostra mais ou menos isso aqui, tá? Bom, isso aqui é o gráfico da Selic americana, né? Das Fed Funds americanos. Então, durante muito tempo, a taxa ficou em 0,25, meio, 0,25 a 0,5% ao ano, tá? Não é ao mês, é ao ano, tá, gente? Assim, você emprestava o dinheiro para o governo americano e te retornava meio, né? Durante muito tempo foi assim. Da mesma forma que na Suíça, a taxa de juros chegou a ser negativa, na Dinamarca, em alguns lugares também, tá? Nos Estados Unidos não foi negativa em termos nominais, foi em termos reais, mas a taxa de juros era muito baixa. Então, durante muito tempo, desde 2008, saiu 2008, a taxa de juros ficou lá no chão durante muito tempo. Em 2016 começou-se um aperto, um movimento de mexer um pouco nos juros, que levou mais de 2 anos para chegar num patamar, para ter um aumento, tá? Em termos de quantidade de aumentos, né? Ou seja, sair de meio para você ir até 2,5, que ele foi feito em alguns poucos meses de 2022, né, em termos de aceleração de aumento de juros. Então, assim, há muito tempo a gente não via isso aqui, né, essa taxa tão alta aqui, desde 2007, para ser mais exato, que a gente não via uma taxa tão alta. Por isso que a gente fala, cara, olha, eu não sei se essa taxa pode subir até um pouco mais, mas ela já subiu bastante. Ela já saiu de 0 e está quase chegando em 5. A última vez que a gente viu isso foi lá em 2008. Mas se tiver uma grave
grande crise que vai acabar com os Estados Unidos, né? Muita gente sempre tem essa história, né? Se houver isso, provavelmente essa taxa de juros vai vir para o chinelo de novo, né? Tentando falar o mais o menos técnico possível, tá, gente? Vai vir aqui para baixo de novo, e quem investir em bonds ainda é melhor ainda, assim, porque você tem uma marcação ao mercado muito favorável. Tenderia a ter, tá? Eu não estou aqui fazendo promessa, pelo amor de Deus, gente. Seria leviano falar isso. Mas quando essa taxa, a curva fecha, que a gente chama, né? Quando a taxa cai bastante, a marcação ao mercado ela é muito favorável, porque você tem um título que paga 4,5, e o que tem no mercado disponível hoje está pagando 1, está pagando meio. Então, esse título vale muito, ele tem muito valor, né? Então, ele acaba se valorizando. E o principal risco aí que você teria, obviamente, se tiver uma grande crise dos Estados Unidos, é um colapso do dólar quanto moeda, ou ainda do emissor do título, né? Seja o governo americano, seja a Apple quebrar, seja a Ford quebrar, ou por aí vai, né? E aí, obviamente, você não receber, da mesma forma que se você emprestar para a Vale e a Vale quebrar, a debênture dela ela não vai conseguir pagar, a Suzano também, enfim, é o risco de crédito, tá? Cenário de crédito. E aí, por isso que a gente busca, obviamente, investir naqueles emissores de menor risco, né? A Vale, uma Suzano, poxa, são empresas investment grade, assim como o JP Morgan, uma empresa investment grade, assim como os Estados Unidos é considerado a taxa livre de risco e a economia mais segura do mundo, né? Para você investir, ainda que você possa ter alguns contrapontos, ou pode dizer, não, mas isso e aquilo. Então, por isso, se de fato a gente tiver uma normalização de política monetária, e aí eu volto lá para aquele gráfico onde eu estava, que é o que esse gráfico mais ou menos mostra aqui, especialmente deste lado aqui, pode olhar aqui também, mas este lado esquerdo, qual que foi a performance do mercado de bonds durante recessões. Então, se tiver uma recessão nos Estados Unidos, o melhor lugar para você estar posicionado em bonds, porque historicamente foi aquilo que aconteceu, né? O juro cede e aquele retorno dos bonds, naquela distribuição normal que eu mostrei lá no início, ele acontece, né? De 0 a 10 normalmente, então, 9,4. Ficou lá no máximo, né? De novo, não estou falando que isso vai acontecer, gente, mas pensando que se isso acontecesse, né, se a gente tivesse, poxa, eu travei uma taxa de 4,5, eu ganhei 10% na valorização do meu bond, e ainda, vamos supor que o dólar saia de 5,20 para 5,50, suba 5%, vamos supor. Então, eu ganhei 5, 4,5 vai no título, mais 10 na valorização do título, mais 5 no dólar. Você está falando de quase 20% de retorno, né? Total em real, obviamente. Então, é por isso que a gente entende que se de fato a gente caminha para uma recessão, a economia está desacelerando nos Estados Unidos, a taxa de juros ela foi levada para cima, ela deve ficar lá em cima, e isso deve travar a economia, e se houver uma recessão, o melhor lugar para você estar em bonds. Tá? E pulando já para ações, aproveitando o gancho, se de fato houver uma recessão nos Estados Unidos, o que eu faço? E as ações, como é que ficam? Se de fato houver a recessão nos Estados Unidos, quando a gente tiver de fato a recessão nos Estados Unidos, que a gente ainda não está em recessão, tá, gente? Mas quando a gente de fato tiver a recessão nos Estados Unidos, aí sim é o melhor sinal para vocês ligarem lá para o Henrique e dizer, cara, de repente vamos zerar esses bonds e vamos comprar em ações, para quem tem perfil, para quem tem estômago, tá? Para quem gosta de risco. Historicamente, o S&P desde 1928, você vê que as mínimas do S&P, elas acontecem muitas vezes em recessões, tá? Recessão é essa área rachurada cinza aqui. Sempre quando teve recessão, você teve essa área rachurada aqui, cinza, tá? Então, recessão, S&P faz mínima. Recessão, S&P faz mínima. Não existe indicador infalível, tá, gente? Aqui você teve uma recessão, o S&P caiu mais, inclusive, tá? E esse caiu mais foi em alguns meses, não foi em 2 dias, tá? Isso aqui pode durar alguns meses, tá? Mas 2009, a mesma coisa, durante a recessão, o S&P fez mínimas. Aqui também, durante a recessão, foi muito rápida a recessão de 2020, né? Então, se houver a recessão, é o melhor momento para vocês ligarem o pessoal aqui da JB3 e falou, cara, vamos rever nossa carteira, de novo, para quem tem estômago, tá? No atual cenário, qual a melhor forma de investir em renda fixa? Via bond ou via ETF? Boa pergunta, Stefano. Eu acho que acho não. Depende mais do teu bolso, tá? Eu diria. Por quê? Vamos lá. No mercado de bonds, é um mercado de volumes maiores, tá? Diferentemente de ações, bonds, eles são bem específicos. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem uma ação da Ford negociada nos Estados Unidos, né? As ações da Ford. O código dela é F, ponto. A gente tem 13 diferentes bonds só da Ford.
Tem um bond que vence em 2027, tem um bond perpétuo, tem um bond subordinado, tem um bond não sei o que, não sei o que, não sei o que, são 13 diferentes. Então, o mercado de bonds, ele é um mercado de balcão, com volumes maiores, então não é que nem você entrar e comprar, eu quero investir $50 num bond da Ford, não existe, tá? Os volumes são muito maiores. O que a gente, como Avenue, consegue oferecer de mínimos de investimento em bonds para você comprar diretamente um título só, é $10 mil para títulos de empresas americanas e $50 mil aí para empresas brasileiras ou ainda para treasuries do governo americano, né, o título de dívida do governo americano. Tá? Então, são mínimos mais elevados, $50 mil e $10 mil foram os valores que eu falei de mínimos. Pô, não tenho isso, quero investir menos, não tem problema. Através de fundos de investimento, e a gente tem uma lista de diversos fundos de investimento na nossa plataforma, a gente tem inclusive uma carteira recomendada de fundos e por aí vai, a partir de $2 mil, tá? Então, você investe num fundo, esse fundo vai pegar esse teu dinheiro e vai comprar diferentes bonds, vai montar uma carteira, uma pizza diversificada de bonds para surfar isso tudo que eu estou te falando. Com um gestor ativo, não é a Avenue que faz a gestão, da mesma forma que você tem no Brasil diversas gestoras, enfim, que fazem isso, tá? A partir de $2 mil. Pô, não, William, mas eu queria começar ainda menos, investir menos. Não tem problema. Ou até mesmo, obviamente, se você não quiser investir em fundos, você tem o universo de ETFs, né? Que a partir aí de $10, né, você consegue comprar um ETF, tá? Que te dá uma exposição a títulos de renda fixa. Né? Não sei se você está familiarizado. Bom, ETF, você perguntou o que é ETF, então beleza, você sabe o que é um ETF. Então você consegue também via ETF. Um outro ponto, assim, eu sou oriundo de equities, né? Então, assim, eu gosto de ações. Eu sempre defendo muitas ações, apesar da volatilidade e, obviamente, a gente vai perdendo um pouco os cabelos, vai ficando com a testa cada vez maior, né? Porque dá algumas emoções investir em ações. Mas a boa notícia, sim, eu acho que para ações é que se você olhar num horizonte de 24 meses, pelo menos, tá? Se você tem estômago, né? Quando a gente olha de mínimas, né, especialmente depois da queda que a gente viu ano passado, de quase 20% no S&P, ou seja, do pico até a mínima, você teve alguns declínios, né, de menos 27, menos 20, menos 37, aí em diferentes momentos da história aqui da economia americana. Tá? Logo depois, um ano depois, esse foi o retorno do S&P, um ano depois e 2 anos depois. Você vê que normalmente, depois de anos e de momentos ruins da Bolsa Americana, que é um pouco desse outro gráfico aqui que eu mostrei, né? Você tem retornos bons durante 12 a 24 meses, tá? Óbvio, a gente nunca vai acertar as mínimas, tá? Mas o ponto, assim, para quem tem estômago, para quem tem paciência, acho que vale ver que a economia americana ela já atravessou diversas recessões, tá? Eu estou fazendo, inclusive, no meu Instagram, que eu achei que valeria a pena, uma série com diversas empresas menos conhecidas, não é Amazon, não é Google, não é Facebook, empresas menos conhecidas que passaram por diversas recessões, né? Eu estava revisando um post que eu vou que eu vou publicar sábado, falando de uma empresa de embalagem que nasceu na crise de 29, para você ter uma ideia, né? Então, ela nasceu aqui, né? Essa empresa, ela continua produzindo, pagando dividendo e ela atravessou todas essas recessões aqui. Ela continua existindo, entre altos e baixos, obviamente, e ela continua existindo no mercado americano. Então, ou seja, recessão nos Estados Unidos, gente, não quer dizer que vai acabar com a economia americana, não necessariamente vai quebrar, devem quebrar algumas empresas, sempre acontece, é normal, todo ano você tem isso. Em anos que você tem recessão, obviamente que é mais arriscado ainda, mas isso não acaba com a economia americana, ou não acabou até hoje com os Estados Unidos, enquanto principal economia global, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Que mais? Deixa eu ver, deixa eu passar o olho aqui que eu vou lembrando aqui. De novo, são muitos slides, eu não gosto de ficar enchendo a cabeça de vocês com muita coisa, às vezes menos é mais, né? Então esse aqui é o objetivo aqui, do que aquilo que é mais importante. Até porque eu passo isso aqui muito para o pessoal que está mais no mercado, mesmo como argumento para conversar com clientes, enfim, para municiar eles, né? Deixa eu parar de compartilhar e trazer uma tabela aqui que eu acho que ela é relevante para essa nossa conversa, que é um pouco da ideia de
especialmente para quem está começando a investir no exterior, né, pensar em termos de contextualizar a ideia de retorno ou de o quanto que você busca ganhar e por aí vai, né? Que eu acho que é um ponto relevante. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Vocês estão vendo uma planilha de Excel aí? Sim, dá para ver. Tá bom. William, Beleza. só uma coisinha. Claro, O por favor. Aristóteles Dantas está com a mão levantada ali. Eu acho que ele tem alguma dúvida. Por favor, Aristóteles, se quiser fazer a pergunta no chat, se quiser botar câmera ou não, só bota o áudio, pode fazer. Opa, boa noite. Boa noite. Então, eu tenho acompanhado, eu sei que você lá no Instagram e veio muitas notícias sobre Legal. as grandes big techs que estão realizando aí demissões para enxugar suas folhas, obviamente pensando em ter um resultado mais positivo para as grandes companhias, né? E aí eu estou falando basicamente das empresas de tecnologia, que são números que a gente tem acesso, mas a gente também tem o governo americano envolvido aí nos bastidores da guerra da Ucrânia, tem feito diversas doações para toda aquela Verdade. confusão mundial. E aí, qual é a leitura que vocês conseguem ver sobre esse paradigma? Porque, veja bem, se eu demito mais pessoas, eu estou enxugando pensando em ter um resultado melhor. Mas se fala em recessão. Mas eu também tenho o governo contratando mais coisas na economia da guerra, nas indústrias bélicas e tudo que está correlacionado. Como a gente vai ter recessão com esse cenário se, na verdade, se tem um aquecimento nesse sentido? Obrigado. Boa, vamos lá. Eu acho que são duas coisas separadas e importantes, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui antes de falar dessa planilha, então. Só para... Né, o que o Aristóteles falou, esse é um gráfico do S&P 500 e a performance em 12 meses. Tá? Você vê que as empresas de petróleo performaram bem, você teve algumas empresas de healthcare, de saúde, que performaram bem, a Walmart, Coca-Cola foram menos pior do que as empresas de tecnologia, e aqui você tem a Raytheon, você tem a Lockheed Martin, você tem a Northrop Grumman, são algumas empresas de aeroespacial e defesa. Tá? Essas empresas elas performaram bem nos últimos 12 meses, a despeito de tudo aquilo que a gente viu, a despeito de um ano horroroso no S&P. Quem apostou nas empresas de armamento e defesa se deu bem. Você tem uma guerra em curso e você tem os Estados Unidos ajudando de fato. Se você for no Pentágono ou dispêndios de defesa dos Estados Unidos, basicamente o que os Estados Unidos fez foi mandar munição, armamento e muita coisa antiga que se tinha aqui, doa para a Ucrânia, manda para a Ucrânia e compra de novo dessas empresas. Fora isso, essa guerra ela motiva alguns gastos militares e bélicos pelo mundo inteiro. Então, não é só os Estados Unidos que gastam, são outros países que acabam gastando, renovando, compram algum outro caça, munição e por aí vai. E isso, obviamente, já beneficiou essas empresas. Tá? O que eu diria disso é que, assim, o valor total, se você colocar na conta, né, o quanto que foi gasto, né, ajudando, de certa forma, a Ucrânia, foi bem baixo, né, comparativamente ao endividamento dos Estados Unidos, comparativamente ao tamanho do que é economia americana. Acho que ficou muito claro, e aí é uma questão mais geopolítica, e aí é quase que subjetiva, não é tão quantitativo, ficou muito claro que você teve uma separação ali, um antagonismo, né, de novo, uma guerra fria velada, você já tinha uma guerra comercial com a China, e hoje China, ao passo que ela não se manifesta veementemente contra a Rússia, quer dizer que ela está do lado dos russos, então só reforçou ainda mais e aprofundou ainda mais esse problema esse conflito entre Estados Unidos e China. Então, por exemplo, não melhorou em nada a relação Estados Unidos e China depois que o Trump saiu, só piorou, inclusive, mesmo com o Biden, né? A diferença só é que o Biden, diferentemente do Trump, ele não está lá no Twitter falando, né? Só isso. Mas não melhorou em nada essa relação Estados Unidos e China, é uma coisa ainda que realmente é um risco, né, para a economia como um todo. E que eu acho que ela acaba acontecendo em setores específicos, tá? E aí beneficiando e prejudicando setores específicos.
Saindo disso, tá? Eu acho que, de novo, eu acho que a guerra é uma questão bem pontual. De novo, não acho que é isso que vai travar crescimento global. Eu acho que ela fez preço realmente em 2022 por conta da questão do gás, né, do preço de energia. Não é à toa que a Chevron e a Exxon subiram muito aqui, todas as empresas de petróleo subiram muito, né, porque realmente se beneficiaram muito disso. Preços de gás na Europa, enfim, o que essa guerra fez foi realmente encarecer alguns produtos, encarecer algumas matérias-primas, algumas commodities, gerar mais inflação ou perpetuar mais essa inflação e travar crescimento. Tende a jogar ainda mais a economia para uma recessão, uma vez que a Europa tem dificuldade de crescer e os Estados Unidos estão desacelerando. A menos que a China venha e reabra e salve o mundo, o que não foi o caso até agora. A reabertura de China só aumentou o Covid por aí. Então, a gente caminha para um ano de 2023, onde a gente pode ter recessão nas principais economias do mundo. Tá? Beleza, e aí contrapondo a isso, deixa eu voltar para a minha apresentação, tem um gráfico que é bacana sobre isso. Contrapondo tudo isso, o Aristóteles falou das empresas demitindo, e de fato elas estão demitindo muito, tá? Isso aqui, employees laid off, né? Ou seja, quantos caras foram demitidos e quantas empresas estão fazendo demissões, né? Então você tem dois eixos aqui, enfim, mas você viu que basicamente em 2022 aumentou muito as demissões, tá? Isso é bom para as empresas de tecnologia. Obviamente que como acionista eu ficaria preocupado no sentido de que, poxa, os caras contrataram um monte de gente, gastaram um monte de dinheiro, um monte de projeto que não faz sentido, e agora estão demitindo um monte de gente. Então os caras talvez não estejam governando muito bem a minha empresa. A empresa qual eu sou sócio? Eu sou sócio do Google, por exemplo, vou dar, sei lá, pegar um exemplo aqui, né? Pô, eu como acionista do Google, por que contratou tanta gente assim, né? Mas hoje é fácil de a gente dizer que estava errado, né? Mas até pouco tempo atrás o juro era zero. Quando você tem juros zero na economia, você tem basicamente o preço do dinheiro ele caiu muito e o dinheiro ficou barato, ficou acessível ter dinheiro. Então tinha muito dinheiro na economia, foi jogado muito dinheiro na economia. Então o que eu faço com esse dinheiro? Cara, vamos criar um projeto aí. Eu não sei se esse negócio vai dar certo, eu não sei se esse negócio vai ser lucrativo, eu não sei se esse negócio vai dar dinheiro. Mas eventualmente se der, pode ser que esse negócio valha muito. Então aquelas várias ideias que essas empresas iam criando, né? Balão de internet, o próprio Google, balão de internet em regiões remotas do mundo, para você oferecer internet em regiões remotas do mundo. Cara, um negócio meio bizarro, assim. Paga conta? Não sei se paga, mas vamos criar, porque, enfim, hoje tem dinheiro, né? E o Google tinha falando especificamente do Google, tinha um segmento específico chamado Other Bets, no qual ele gastava algo em torno de 500, 600, chegou até $1 bilhão em um único trimestre, né? Em termos de gastos e investimentos, com coisas que não necessariamente iam gerar nada de receita para eles. E é por isso que o Sundar Pichai, CEO atual da Google, veio e no último resultado ele veio e falou o seguinte: não, a gente vai enxugar e o foco de 2023 é eficiência. E a mesma coisa foi feita pela Amazon e por todas as outras. Então eles focando agora em eficiência, em dizer o seguinte: não, o que nos gera receita, o que nos dá resultado, o que nos dá fluxo de caixa? Lucro voltou a ser importante, né? Uma coisa meio anos 80, assim, né? Pô, dá lucro, não precisa dar lucro. Não, parece que agora voltamos a uma realidade que não, é importante dar lucro, né? As empresas precisam dar lucro. E é muito doido isso, a gente falar disso, né? Mas o Spotify, desde que ele foi lançado na Bolsa, se for pegar lá o resultado financeiro do Spotify, o Spotify nunca deu lucro na Bolsa, nunca. Teve um ano de lucro. O Uber também não. O Airbnb agora conseguiu finalmente, né? Então tem várias empresas que, tipo, Snapchat, enfim, até hoje nunca deu lucro esse negócio. Então tem alguns modelos de negócio que cada vez mais estão sendo discutidos. Né? E então assim, o que eu vejo sobre tecnologia, empresas de tecnologia, super importante que elas estão fazendo, que bom que elas estão fazendo, vão buscar eficiência e isso é bom para elas. E eu como acionista delas, eventualmente eu gosto que isso aconteça. Recessão nos Estados Unidos tende a impactar de forma diferente cada uma delas. Essas empresas são mais ou menos cíclicas. Recessão nos Estados Unidos afetam os ads do Google. Hoje você tem concorrência também, enfim, tem outras coisas que afetam, mas em geral a recessão afeta, obviamente, os ads do Google. Da mesma forma que recessão afeta a demanda pelos bens, o consumo da Amazon, né, as compras de produtos afeta em maior ou menor medida, elas também tendem a sofrer. Por outro lado, são empresas que hoje têm o caixa do Google, por exemplo, é de $100 bilhões. O Google, se ele quiser, ele vem e compra no Brasil praticamente o sistema financeiro inteiro, quase. Né? Ele tem caixa para isso, né? Caixa líquido. Tá? Então, essas empresas hoje são muito robustas e elas têm condições de passar por esses momentos de crise, da mesma forma que a Microsoft
estava entre as 10 maiores empresas do S&P em 2001 e está lá até hoje. Muita gente falou que o Windows já era, que depois que não sei, que o Office já não era mais, enfim, até hoje a Microsoft está lá, conseguiu se reinventar. Então, eu acho que para as empresas de tecnologia, esse deu uma chacoalhada, foi muito bom e elas estão se reinventando. Obviamente que numa economia em recessão, elas também sofrem. A diferença só é que elas são mais globais, né? Elas atuam no mundo inteiro, elas não atuam só nos Estados Unidos. Então, se eventualmente a gente tiver recessão só nos Estados Unidos é uma coisa, se tiver recessão no mundo inteiro não faz muita diferença. Eu não sei se eu respondi, cara, eu falo demais às vezes, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não, tudo bem, eu entendi sim, obrigado. Opa, tem uma pergunta ali no chat que eu perdi aqui. Ah, tá. O que você acha dos CDs, tipo Itaú? Vocês pensam em ter mais CDs para oferecer? João, na verdade, sim, como a gente tem, e até o Fernando comentou isso no início, né? A gente tem hoje o Itaú como um sócio, né? Não faz muito sentido a gente oferecer um CD do Bradesco, né? Que tem um risco semelhante, eu diria um pouquinho maior do que o Itaú. A gente tem já bonds de bancos, de Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan. Então, assim, eu diria que não, a gente não tem, tem muitos outros CDs diferentes, a gente já tem o do Itaú, tem liquidez, você tem volume, né? Então, se quiser, se muita gente quiser comprar, não tem problema, a gente consegue ofertar, mantendo taxa, enfim, a taxa ela é muito mais derivada da curva de juros no mercado e do mercado em si do que propriamente a nossa demanda, a demanda dos clientes da Avenue por esse CD, tá? Então, eu diria que é isso. Fechou, William. Obrigado, cara. Nada. E aí, enfim, só um ponto, né, que eu falei dessa parte do mercado de trabalho, que eu acho que é interessante também, que chama atenção, é que, pô, a gente está tendo um monte de layoff e o desemprego ele não diminui, né, nos Estados Unidos. Inclusive, o último payroll mostrou uma criação muito forte de postos de trabalho, a menor taxa de desemprego nos Estados Unidos desde 1969, muito doido isso. Por quê? Que veio a recessão, você teve um contingente de pessoas que se aposentou e não voltou ao mercado de trabalho muito elevado. E isso retirou quase que 2 milhões de pessoas que se aposentaram e não voltaram ao mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. Tá? Junto a isso, quando o Trump entra, ele aperta um pouco as políticas migratórias, veio a Covid, fecha consulado, consequentemente, a emissão de vistos de trabalho caíram muito aqui nos Estados Unidos, um país que foi construído por imigrante e depende muito de imigrante, tá? Então, menos trabalhadores entrando na economia americana, mais trabalhadores se aposentando, o mercado de trabalho ficou mais apertado. Por isso, e ainda tem mais um terceiro vetor, que é o fato das empresas pequenas, elas estão contratando. Apesar das grandes estarem demitindo, as pequenas empresas ainda estão contratando. As pequenas empresas que eventualmente passaram por uma recessão e agora ainda estão surfando uma economia que ela desacelera, mas ela ainda cresce, elas ainda estão contratando. Você pega, sei lá, uma rede de restaurantes que tem 10, 15, 20 restaurantes na Flórida, precisa de um cara de TI, um cara eventualmente de dev, aí pega lá um cara que saiu do Google, pô, o cara saiu do Google, deve ter um bom currículo, não sei o quê, contrata o cara. Só para dar um exemplo, enfim. Então, você tem muitas empresas ainda contratando aqui nos Estados Unidos, especialmente menores, né? Setor de lazer muito forte ainda aqui nos Estados Unidos, muito turismo acontecendo ainda, e empresas pequenas contratando. Então, empresas pequenas ainda contratando, mais pessoas aposentadas, menos imigrantes, isso tudo ajuda a entender um pouco porque o mercado de trabalho ainda está apertado nos Estados Unidos, menor taxa de desemprego nos Estados Unidos desde 1969. Tá? Então, apesar desse receio de recessão, a economia ela ainda está forte. Acho que a recessão ela pode vir ainda esse ano, mas ainda não veio, tá? E aí, pessoal, não sei, de novo, deixo aberto aqui para dúvidas, para perguntas. Também não quero ficar enfadonho aqui, né? Eu acho que, assim, em termos de mercado americano, gente, tem muita alternativa. Eu acho que, obviamente, eu não quis nem ficar batendo muito no Brasil. Eu acho que vocês já são bombardeados sobre coisas sobre o Brasil, né? A gente não precisa ficar batendo aqui. Vocês já entenderam a importância de ter um patrimônio fora, de ter um pedaço, né, de investimentos fora, de poupança fora, porque a gente não pode ficar refém de mudança de política de inflação, de meta de inflação, querer derrubar um presidente do Banco Central, questionar a autonomia de Banco Central, coisas assim que são meio bizarras e que a gente voltou à tona e que a gente ouve todo dia isso falar no Brasil, né? Então, acho que
Por isso a gente precisa se proteger. Eu não acho que os riscos de cauda de Argentina ou Venezuela são exageros no Brasil, mas é bom a gente não ficar refém da sorte, né? Eu sempre uso a frase do Henrique Meirelles, né? Só posso desejar uma coisa para vocês, boa sorte, né? Ele fala. E eu sempre falo que, poxa, com os nossos investimentos a gente não pode contar com a sorte, né? A gente não pode contar, pode até ter sorte, que bom ser sortudo, né, nos investimentos, mas não pode contar com a sorte. Então, por isso, diversificação geográfica é fundamental. Boa, William. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Aproveitar aí a experiência e o conhecimento do William no mercado americano. William, para mim está bem claro aqui a oportunidade que a gente tem no investimento lá fora e também as oportunidades, a qualidade da plataforma e tudo que ela tem para oferecer, né? Tanto para investimento quanto para banking ali, cartão de débito e tal, como o Fernando falou no começo. Então, pessoal, a gente fica à disposição de todos os clientes aí para apresentar melhor ali e entender no dia a dia como que funciona, né? Fazer toda a parte operacional ali de abertura de conta. Agradecer também a presença de todos os clientes aí, de vários nomes aqui, clientes o Voimer está aí, né? Que conversa constantemente sobre investimento. Então, obrigado aí por ficar até essa hora aqui com a gente aqui falando sobre isso. E agradecer, William, pelo teu tempo também, né? Pela explanação aí. Muito obrigado. Conta com a gente aí também porque precisar. Pô, eu que agradeço, gente. Obrigadão aí pela oportunidade. E, pô, sempre quando o pessoal vocês da JB3 quiserem, estamos aqui para ajudar. Ótimo. Obrigadão aí, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, gente. Abraço. Boa noite, um abraço. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.